Bora falar de futebol? Vem aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Vem aí um Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Olha, estamos falando de um duelo que nos últimos 2 anos marcou uma rivalidade extracampo, marcou uma rivalidade dentro de campo, um campeão brasileiro, depois o outro campeão brasileiro, um duelo na Copa Libertadores da América e agora os dois vão inaugurar a caminhada por mais um título brasileiro nesse domingo. Um Botafogo que, inclusive, passa a impressão de inaugurar não só a caminhada no Brasileiro, mas inaugurar a temporada. Essa é a impressão que o Botafogo passa. Já o Palmeiras passa uma impressão diferente, passa uma impressão de recomeço, porque a temporada já começou e vem de uma derrota no agregado na final do Campeonato Paulista para o seu maior rival, para o Corinthians, com algumas questões a serem resolvidas, mas também com muita esperança em relação a reforços que ainda não estrearam, assim como o Botafogo também vive essa mesma esperança. Bora falar sobre o confronto, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Então, clica no botão inscrever-se aqui, me ajuda nessa, vamos juntos nessa missão? Já clica no botão do lado, que é o sininho para ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você. Às sextas-feiras, uma live lá para a hora do almoço, 11h30, meio-dia, é o horário novo da live nesse começo de Brasileirão. E claro que eu conto com a sua audiência também. Depois eu trago mais recados sobre o canal do Fragoso. Agora é hora de mergulhar na análise desse confronto, né? Um Botafogo que vive um momento de, quem sabe, dar uma nova identidade a esse time que foi muito vencedor na temporada passada. Porque veja só, o Botafogo fez uma intertemporada aí de 1 mês depois do jogo pela Recopa Sul-Americana contra o Racing, e há uma semana acabou fazendo um amistoso contra o Novo Horizontino, mas será um novo Botafogo que vem por aí. O próprio John Textor, ao longo desses primeiros meses, deixou claro que não estava nem aí para Supercopa do Brasil, para a Recopa Sul-Americana, para Campeonato Carioca. Inclusive o próprio Textor chega a dizer que o Renato Paiva chegou antes do que o Arthur Jorge chegou na temporada passada. E por isso o planejamento está até adiantado. E aí vem o primeiro nome para falar sobre esse momento de dar uma nova identidade, né? O Renato Paiva, técnico que passou pelo Bahia, mas é um técnico que conseguiu sucesso de fato aqui na América do Sul com o Independiente Del Valle e vem justamente para dar uma nova identidade a um Botafogo que perdeu destaque da temporada passada. Não só o Arthur Jorge, o técnico, mas perdeu também o Almada, perdeu também o Luiz Henrique, perdeu o Júnior Santos, querendo ou não. É uma peça que ficou muito tempo fora, mas para esse ano seria uma peça importante que acabou saindo, porém ganhou algumas novidades. O Arthur disputou só 3 jogos pelo Botafogo até agora, é um ponta que no futebol brasileiro se destacou pelo Palmeiras, se destacou pelo Red Bull Bragantino, estava na Rússia e tem totais condições de seguir se destacando agora que voltou. Em relação ao Santiago Rodrigues, é um ponta-meia que joga mais pelo lado esquerdo do campo e são 2 jogadores que têm a característica da habilidade e da velocidade justamente para serem perigosos num jogo de transição. Então, é um Botafogo que vai ter essas peças novas para encaixe. Bom lembrar que o Bastos está de volta também. Então, um provável Botafogo tem o goleiro John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e Igor Jesus. É um time que muda pouco em relação à temporada passada quando a gente olha para os nomes, mas o peso é gigantesco das saídas de Almada, Luiz Henrique. São 2 saídas muito impactantes para um Botafogo que, de fato, jogou muito bem na temporada passada, era muito agressivo, era muito rápido, muito móvel. Vamos ver como vai ser agora com essas 2 novas peças. Vale destacar que o Patrick de Paula, jogador do Botafogo, que é formado no Palmeiras, se destacou no amistoso contra o Novo Horizontino realizado há 7 dias. Tá? Ele foi bem, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória por 3-1 e vem sendo trabalhado como um meia nesse time do Renato Paiva, apesar de ser originalmente
um volante, mas é uma peça que acabou sendo titular nesse time que enfrentou o Novo Horizontino com as mesmas peças. O Patrick começou como titular porque o Savarino não estava disponível. Num Botafogo que já parece prometer realmente um jogo que vai ter muita verticalidade, que vai explorar os lados do campo com Santiago Rodrigues e também com o Arthur, justamente para dar volume e velocidade. Então, pode ser um time que em várias ocasiões busque um jogo mais direto e prenda mais o centroavante na área para que as jogadas sejam construídas procurando esse centroavante. Se não for procurando o centroavante, que ele esteja pronto para pegar um rebote, para pegar uma sobra. Então, essa é uma característica que nos treinamentos do Renato Paiva, que chegou na Recopa Sul-Americana para assistir, muito se falou. Os centroavantes vão ficar mais presos como referências na área e o time vai trabalhar ao redor deles. É um Botafogo que vai começar a mostrar essa nova identidade. E o Palmeiras? O Palmeiras vive um momento de dar uma resposta. O Palmeiras chegou à final do Campeonato Paulista, perdeu para o Corinthians e não marcou nem sequer um gol nos 2 confrontos. E claro que isso gera um burburinho em relação à capacidade ofensiva do time, que diante do São Paulo até fez o Rafael trabalhar, mas também só conseguiu fazer um gol de pênalti. Mas antes do Palmeiras, eu quero trazer para você aqui a dica do Teacher Jay, o meu professor de inglês, tá? Não acelera o vídeo não, coisa rápida. Presta atenção, você tá fazendo inglês? Está fazendo espanhol? O Teacher Jay tá aqui para te ajudar, ó, @oteacherjay, o QR Code tá aí, se você quiser você vai pro Instagram dele, bate um papo, aulas online particulares. É meu professor de segunda e quarta-feira das 9 às 10 da manhã. Esse horário você não pode pegar. Os outros precisa consultar a agenda do Teacher Jay, que monta as aulas de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu propósito. Quero montar um planejamento porque eu quero chegar falando inglês ou espanhol numa viagem de turismo que eu vou curtir, quero me virar por lá. Ele monta um plano para você. Quero trabalhar o meu inglês ou o meu espanhol para um objetivo específico no meu trabalho. Ele monta um plano para você. Ah, eu quero fazer 6 meses intensivos. Ah, eu quero fazer 1 mês intensivo. Não, eu quero fazer leve, quero fazer soft, mas eu quero 1 ano. Ele monta um plano para você. Maravilha? Então, ó, já sabe, @oteacherjay, meu professor de inglês. Estou indicando para você. Agora, bora voltar para o tema do vídeo. É um questionamento grande. É um questionamento que o próprio técnico Abel Ferreira vem se fazendo também, porque a equipe precisa ser eficaz, mas não basta ser eficaz, também é preciso ser eficiente, criar com boas jogadas, com variações. E aí são muitas as dúvidas em relação à escalação que o Palmeiras pode colocar em campo, porque o próprio Abel Ferreira é um treinador que gosta de mexer na equipe titular, no sistema, em algumas peças, quando um ciclo acaba se encerrando sem um título. E este é o exato momento de um fim de ciclo de Campeonato Paulista com o vice-campeonato. O técnico Abel Ferreira, inclusive, tem muitas dúvidas porque, primeiro, Lucas Evangelista está à disposição. Jogador que foi contratado nessa janela justamente para ser utilizado no meio campo, para ser um volante que tem capacidade de marcação, mas também tem capacidade de atuar como um meia, também tem capacidade de ser um jogador que vai construir, também tem capacidade de ser um jogador que vai dar passes decisivos e que vai pisar muito pertinho da grande área para ser um apoio para a construção de jogo e de jogadas. Será que o Lucas Evangelista já pode aparecer nesse time titular? Acho difícil, mas é uma peça que, se não aparecer no time titular, certamente vai começar a entrar com muita frequência e pode entrar contra o Botafogo. O Richard Rios entrou no segundo tempo contra o Corinthians, até perguntei a ele sobre a questão física e ele disse que foi uma opção realmente por conta de todo o desgaste que ele viveu, a recuperação como foi feita, com atraso no avião, foi uma opção de fato não forçar a barra no começo do jogo contra o Corinthians. E agora ele volta ao time titular, muito provavelmente foi seleção do Campeonato Paulista, inclusive apesar das falhas nos derbys, né? O Rios deve voltar. Falando de meio campo, Rafael Veiga vem sendo questionado, bateu o pênalti e perdeu o pênalti, e o extracampo do Rafael Veiga também, com o empresário André Cury, acaba pesando um pouco, porque entre as finais o empresário do jogador
deu uma entrevista dizendo que o Palmeiras já prometeu algumas vezes ao Veiga que o liberaria no meio do ano para realizar o sonho do futebol europeu e prometeu de novo esse ano. A presidente Leda Pereira já disse que não, mas esse burburinho acabou mexendo bastante com o ambiente da torcida em relação ao Rafael Veiga. Jogo no Allianz Parque vem por aí, o Rafael Veiga perdeu um pênalti e não vem conseguindo gerar jogo, principalmente quando é colocado mais pelo lado esquerdo do campo, que não é o lugar dele. Vamos ver se o Maurício volta, é outra peça importante que o Palmeiras tentava contar, trabalhava para contar na final contra o Corinthians, mas não conseguiu tê-lo à disposição. Segue em transição física e existe a possibilidade do Maurício voltar neste confronto, assim como existe a possibilidade também do Gustavo Gomes, que está em transição, retornar. E o Paulinho vai estrear? Olha, o Paulinho segue, de acordo com a comunicação do Palmeiras, isso de maneira pública, tratando a sua lesão. Ele não está ainda em transição física, o que significa que a lesão está 100% curada e a partir daí ele está apenas alinhando musculatura, dando aquela aquecida nos pneus para entrar bem. Essa fase ainda não chegou, então o Paulinho não deve estrear. E vale lembrar que o Marcos Rocha também está tratando uma lesão muscular. Um Palmeiras que pode repetir a escalação da final contra o Corinthians com o Richard Rios no lugar do Aníbal Moreno, e assim entraria com o Everton no gol, Mike, Murilo, Micael e Piquerez, Emiliano, Rios e Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo. Com o detalhe de que, se o Abel Ferreira quiser cortar o ciclo do Campeonato Paulista, os testes que fez, tentar um esquema, por exemplo, com 3 zagueiros e alas, tentar trabalhar com 2 atacantes, ele pode fazê-lo. Eu falei bastante sobre isso no vídeo de ontem, quando eu menciono que há algumas convicções que o técnico Abel Ferreira precisa começar a rever. Há algumas peças que precisam voltar às suas posições onde melhor rendem, ou onde melhor renderam, mesmo não sendo no Palmeiras, por exemplo, reforços que chegaram, mas esse foi assunto do vídeo que eu gravei e publiquei ontem, não o assunto desse vídeo, que fala exatamente sobre esse confronto entre Palmeiras e Botafogo, um confronto muito interessante de 2 clubes que certamente vão brigar pelo título brasileiro. E aí, concorda comigo? Quem vence? Quem chega como favorito? O Palmeiras abalado por ter perdido a taça, o Botafogo depois de uma intertemporada enorme. É um jogo de muitas incógnitas, mas com muitos bons jogadores a se observar. Claro que eu quero o seu like, que é muito importante para o trabalho que eu faço aqui, ó. Clica no botão do joinha. O hype que está ali embaixo também é fundamental para mostrar para o YouTube que o vídeo é bom e aí a plataforma manda para mais pessoas. Ah, quer ser membro do canal do Fragoso, apoiar diretamente? Clica aqui, ó, no botão Seja Membro, conheça os planos, apoie mensalmente o trabalho que eu faço aqui diariamente. E claro, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Quero bater 100 mil inscritos ainda este ano, já somos quase 75 mil. Não se inscreveu ainda? Clica no botão inscrever-se, dá essa moral para mim. Bora falar de futebol!